Apuração da Apoliana, apuração da Apoliana. Prints e sonoras trago. Ah, se provar, ok, vai lá. Amadeu, eu começo com a publicação do ministro da Casa Civil no Twitter neste fim de semana. Ele que ali usou... Não, mas lê aí como é que tá. Sim, aí eu vou trazer a resposta do Rafael para o Ciro, né? Sobre ele, diz que o ministro tem uma alma angustiada e ainda que ele fugiu aí da disputa no Piauí. A confusão, né, a tretinha começou no Twitter, como eu disse, nesse fim de semana o ministro estava super ativo nas redes sociais e publicou um post ali endereçado a Rafael Fonteles. A gente tem o print aí, que o Ari pode ler. Dia desses, o pé de chumbo falou em números. E não vamos negar que disso ele entende. Pensando bem, de ele ser da turma do 13, poderia mesmo estar na turma do 25, o antigo DEM. Me contaram que a família dele já atua prestando serviços em 25 setores do governo do estado. O último deles foi o aluguel de equipamentos hospitalares. Se continuar nesse ritmo de progressão aritmética, é capaz de ele alcançar rapidamente o 44 do União Brasil. Será que o povo do Piauí vai aceitar essa conta? Aí eu encontrei o secretário, ex-secretário Rafael Fonteles numa agenda hoje de manhã na Biblioteca Cromwell de Carvalho, ali no centro de Teresina, e a gente perguntou, né, se ele tinha visto esse post do ministro e ele respondeu. Vamos lá. Eu vi o que ele colocou, mas deve ser mais um ato de desespero do ministro Ciro, que fugiu da disputa eleitoral aqui no Piauí, agora tenta de forma desesperada coordenar a campanha do presidente Bolsonaro e ao mesmo tempo tenta esconder o Bolsonaro da campanha do seu candidato aqui no Piauí. Então vejo como uma atitude desesperada ele ocupar, como você disse, o domingo de Páscoa para ficar tecendo críticas, fazendo atitudes desesperadas. Só lamento, desejo que Deus abençoe o coração dessa alma angustiada. Alma angustiada. O Rafael, na sequência, disse ainda que as palavras do ministro não devem ser... As palavras não devem ser dadas credibilidade aí. Ele que mais uma vez... Tá puxando brasa, Farol. Não, nem é isso. Olha o duelo inédito, Ari. Duelo inédito entre o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o pré-candidato a governador pelo PT, Rafael Fonteles, no momento está sem barba. Que inédito, Ari. Nunca antes. Me surpreendeu, né? Pode ser até que nessa época eles podiam estar juntos, né? O Rafael ainda tá de barba. Da foto. Mas quero meter o bedelho, Apoliana, porque eu conversei com o vereador Dudu hoje e ele também quis responder o ministro Ciro. Tá, tem Dudu contra Ciro também. Foi mais enfático, E né? tem Fábio Novo contra Ciro Contra também. Ciro, o negócio tá animado. Só que, peraí, porque eu tenho que mandar aqui uma coisa, Juliana, para você, porque a resposta do Dudu, que a Sávia refere, é esse outro post, porque o ministro tá pródigo. Pródigo é uma palavra aplicável a isso? Aplicável. Pródigo? Não sei. Depois eu vou consultar direito a redação. Bom, ele está fluido em elaboração de prints, em elaboração de textos no Twitter. E aí foi essa aí, ó. Foi essa aí que o Dudu respondeu, não é, Sávia? Exatamente. Vai lá, Ari. Ele colocou uma geladeira velha, antiga, vazia, sem nada, nem água, e pôs assim: essa é uma geladeira dos anos 1940, da mesma época da CLT, que Lula e o PT querem trazer de volta, com o imposto sindical. Algo de um século atrás. Não é volta ao passado, é volta ao atraso. Certo, aí é uma crítica ao Lula, é uma crítica do Ciro ao PT e ao Lula. O Lula é o PT. Vai lá. O PT não quer revogar a reforma trabalhista para criar empregos para o povo brasileiro. Quer criar empregos para os sindicalistas, que ficaram desempregados com o fim do imposto sindical. Um avanço da reforma trabalhista que Lula e o PT querem destruir. Muito bem. Aí o Dudu se manifestou. Sim. Olha o que falou o Dudu para a Sávia Barreto.
Está aqui o mercado do peixe, tem obra muito paralisada. Cadê as casas populares? Vocês não tiveram o pudor de aqui no Piauí iniciar a construção de um conjunto habitacional. Nós temos hoje vivenciando de novo um problema grave na nossa cidade com a habitação popular, com obras que vocês diziam que iam fazer obras estruturantes. Então, ministro, deixe de ser besta, de ser bobo e cuide de trabalhar. Pare de querer ficar fazendo média com o governo Bolsonaro com esse tipo de picuinha. Agora, nós não vamos perder tempo com isso. Pelo contrário, nosso pré-candidato, Rafael, inclusive, eu conversei com ele esse final de semana, está muito animado, empolgado, exatamente ao contrário do que diz aí o ministro. É da gente estar andando aqui em Teresina, por exemplo, e a recepção é espetacular. Olha, o Dudu disse que o ministro deixar de ser besta. E no começo ele tinha dito também para ele parar de mangofa. O mangofa? Mangofa. Como é mangofa? De pilhéria. Ah, pilhéria, certo. Aí o terceiro retorno contra o ministro agora é da Apolínia. Porque a Apolínia fala que o Fábio Novo também não gostou dos tweets de Ciro. Não sei porquê, Farol. Mas ele não gostou dos tweets de Ciro com relação... Líder da bancada, né? Com relação a Rafael, com relação... É a manchete da Paulina. Com relação a Rafael, relação ao PT, relação ao Lula. Foi tudo junto. Olha aí, Farol. Deputado diz que Ciro tem dinheiro, poder e ostentação. Mas as palavras dele não têm credibilidade. Vamos ver. Então, quando você faz críticas de um lugar que você já participou, elas vêm meio que com a carga de ódio, de rancor, de mágoa, então elas precisam ser filtradas. Então, elas não merecem crédito. É a avaliação que eu faço. O histórico do ministro é o quê? Já foi Lula, já foi Dilma, hoje é Bolsonaro e amanhã será o próximo governo. Né? Eu acho que você precisa ter uma postura no mínimo de coerência. Eu acho que tem que disputar propostas, projetos que possam melhorar o nosso estado, mandar mais verbas para o estado do Piauí. Então você agora tem a oportunidade de ser um grande ministro, o maior ministro de um governo. E o que se tem tentado é justamente barrar que chegue verbas para o estado para tentar prejudicar o governo que hoje é seu adversário, que ontem foi seu aliado, para se apresentar inclusive como uma alternativa de poder. Olha aí, ó. O Ciro batedor. Ciro batedor, né? E Amadeu, e sobre essa questão da reforma trabalhista, o próprio Rafael, né, saiu ali em defesa também do ex-presidente Lula, dizendo que não há porquê, Tem a fala dele? Não há porquê não Rafael rediscutir a legislação. Rafael e a reforma trabalhista que, na visão do PT, precisa ser rediscutida. Retrocesso é o que representa o governo Bolsonaro. O presidente Lula tem renovado a esperança do povo brasileiro para reconstruir o Brasil. O presidente Lula tem colocado que, como qualquer outra lei, ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser revisada para melhorar a sua finalidade, né? Exatamente se a proposta da reforma trabalhista é gerar emprego e renda, então sempre cabe a discussão sobre quais são os melhores normativos que devem acontecer. Então nada mais natural do que haver a discussão sobre não só a questão trabalhista, como várias outras questões sobre qual é o melhor modelo para gerar mais emprego, porque nós estamos vendo aí o desemprego ainda num patamar acima de 11%, a renda dos trabalhadores diminuindo mais de 10%, a população perdendo o poder aquisitivo, com dificuldade de comprar as coisas no supermercado, no mercadinho, em qualquer lugar. Atenção, hein? Ok, Rafael, Lula, PT, reforma trabalhista, ok. Aí as respostas, posicionamento de um lado e do outro. Mas eu quero elevar aqui a discussão e saber a análise rápida de vocês sobre um fenômeno que se verificou do ano passado para cá. O que é que nós temos hoje? A mudança na atitude política de Ciro Nogueira. O perfil mudou o perfil do senador, agora é ministro. Sim. Ciro sempre foi um pacificador, um articulador, um homem de bastidores, que sempre mexeu bem nos corredores e tal. Porém, ele, repito, desde que assumiu e até agora, ele modificou-se. Hoje, Ciro é o batedor. Eu tenho dito e estou repetindo, ele
simboliza hoje o grande batedor a favor do Bolsonaro, é quem mais tem no governo, é quem mais tem batido em Lula e no PT, isso aí, plano nacional, e mesmo aqui no Piauí, essa é a verdade, é Lula, desculpa, é Ciro, e não Silvio, e não Joel, e não Iracema, e não os outros da oposição que estão na linha de frente da porradaria contra Rafael e o PT, o Hélito e Companhia Limitada. Minha pergunta é, claro que é um método, Ele vestiu esse uniforme aí e está tocando. Esse método está funcionando, não está funcionando? E por que está sendo assim? Ananias. Amadeu, eu lembro que quando o Ciro Nogueira foi confirmado pelo presidente Bolsonaro para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, o presidente Bolsonaro disse, olha, era o grande sonho de Ciro Nogueira era ser ministro da Casa Civil. Está realizando esse sonho. E certamente essa posição do ministro, ao vestir o manto do governo Bolsonaro, o coloca como um nome para persistir no cargo de ministro da Casa Civil em um eventual novo governo Bolsonaro. Ou seja, ele chega no ápice da sua carreira política e assim quer se manter em uma reeleição de Bolsonaro, também com um nome forte, um ministro de primeira linha, um ministro da Casa Civil. E eu discordo um pouco do deputado Fábio Novo. Eu acho que, passado o processo eleitoral, Ciro segundo nesta toada, se ele não conseguir êxito com o presidente Bolsonaro e Lula vencer a eleição, dificilmente a gente vai ver a figura de Ciro em uma posição de aliado do governo Lula. Eu não vou falar do Centrão, claro que o Centrão deve estar com o próximo presidente, mas a figura de Ciro, Lula vencendo a eleição para presidente, não acredito que estará lado a lado não, por esse mergulho que ele está fazendo agora no bolsonarismo. Apoliana. Amadeu, assim, eu acho que Ciro conseguirá sim transitar